Eu convido a igreja para abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo 18, verso 1. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Eu quero ficar só nesse primeiro versículo. Jesus nos exorta que devemos orar sempre e sem esmorecer. Hoje eu quero falar por que é importante orar. Por que é importante orar? Então hoje você vai sair daqui tocado para viver uma vida de oração. Então nós podemos aprender algumas verdades sobre oração que eu quero compartilhar com você, porque com certeza você vai sair daqui hoje desafiado a ser um guerreiro, uma guerreira. Oração, eu sempre falo, não é questão de opção, é questão de sobrevivência. Jesus vivia nos montes orando. Por quê? Ele era 100% homem também, e ele dependia da presença do Pai. Ele tinha necessidade de estar na presença do Pai, ter direções para a sua vida, porque ele abriu mão dos atributos de Deus e andava no Espírito. Então, nós vemos que a oração é importante, tem que fazer parte da nossa vida, assim como comer, beber, vestir. Tem que fazer parte da sua vida, tem que ser uma disciplina diária, orar sem cessar e orar sempre, e orar sem esmorecer, porque vai chegar o momento quando você passa lutas, provas, quando você passa por dificuldades ou enfermidade, a nossa tendência é esmorecer na oração. Mas este é o momento que você tem que ter garra, tem que orar, tem que fazer a sua parte. E a Bíblia fala em Mateus 6,6, entra no teu quarto, tu porém quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que estiver em secreto te recompensará. Aqui fala da nossa responsabilidade individual. Então você não pode ficar aí, ligando para as pessoas, ore por mim, chore por mim, interceda por mim. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu entendo que é muito importante, nós temos pessoas que intercedam por nós, quando a gente está passando por um momento difícil, uma enfermidade, é importante a gente acionar as pessoas que orem, intercedam por nós, mas Jesus nos ensina que nós devemos fazer a nossa parte. Nós temos que ter um relacionamento com Deus, porque oração é relacionamento, é comunicação. Se você quer conhecer o caráter de Deus, se você quer ter uma aproximação com o Senhor, você tem que ter o hábito de orar sempre, para que você saia dessa esfera material, entre na esfera do Espírito e comece a desfrutar das bênçãos de Deus. Amém? Então Jesus vivia em oração, ele andava orando, e ele imprimiu no coração dos discípulos essa necessidade de orar sempre. Então Jesus foi o modelo, foi o paradigma para os discípulos, e nós podemos entender essa verdade, que a oração tem que fazer parte da nossa vida. Agora, por que nós devemos orar sem cessar? Por quê? Porque nós estamos numa guerra contra o diabo. João 10,10 fala assim, que o inimigo, Satanás, vem para roubar, matar e destruir. Essa é a função dele. Ele vem para roubar, matar e destruir. O inimigo não quer ver ninguém em paz, não quer ver ninguém bem. O propósito dele é destruir o ser humano. Ele não pode destruir a Deus, mas o que agride o coração de Deus, quando um filho de Deus não conhece a verdade e não utiliza desta arma poderosa, então ele sofre, porque ele confia no seu braço, confia no seu intelecto, ele sofre. Então nós temos que buscar ao Senhor para valer, porque nós estamos numa guerra espiritual, e esta guerra nós vamos vencer se a gente orar, se nós temos comunhão com Deus. Agora, nós temos obstáculos
para que a oração chegue até Deus. Vai haver obstáculo, o inimigo vai lutar de todas as formas para impedir que você ore. Então ele vai colocar obstáculo, grandes obstáculos que se apresentam nas nossas vidas, muitas vezes é mágoa, culpa, preguiça, desânimo, distração. Sabe quando você vai orar, a mente começa a viajar? Você vai orar, você tenta se concentrar, mas a sua mente só pensa no problema, e você não consegue ficar focado na oração. Então o inimigo está agindo na nossa mente para desviar do propósito. Então nós temos que orar, é uma batalha, mas nós temos que vencer essa batalha que começa na mente. Outro grande obstáculo é pressa. Nós temos que entender, nós temos que nos aquietar e temos que orar, e não devemos ter pressa, porque hoje as pessoas estão tão aceleradas e não tem tempo para orar, e nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, com qualidade, buscar com intensidade, porque para que você experimente a vontade de Deus para a sua vida, para que você receba a libertação, para que você receba a resposta. Hoje as pessoas participam nos cultos das igrejas, mas continuam salvos, sentados e acomodados, e não tem crescimento, não tem maturidade, as pessoas continuam estagnadas na fé, e Deus quer levantar guerreiros de oração, guerreiras de oração, pessoas que vão ter experiência do sobrenatural com Deus. Então, o primeiro passo, você tem que amar a oração é relacionamento. Temos que entrar na presença do Pai todo dia, toda hora, todo momento, porque Jesus abriu um novo e vivo caminho. Então, pelos méritos de Jesus, você pode entrar na presença do Senhor e clamar ao Senhor e apresentar a tua vida, apresentar teus problemas, a tua ansiedade, tudo aquilo que aflige a tua vida. E com certeza, quando você sai da presença do Senhor, você vai obter resposta, porque Deus responde a todos que se aproximam até Ele. Outro grande obstáculo é pecados. Então nós temos que dar o nome ao pecado, se arrependa, porque a Bíblia fala, aquele que encobre seus pecados, jamais prosperará, mas aquele que confessa alcança a misericórdia. Então nós temos que chegar diante da presença do Senhor e dizer: Senhor, eu pequei, me perdoe, limpa meu coração, Senhor, me liberte, Senhor, dessa cadeia espiritual que me deixa prisioneiro, e Deus vai te libertar, se houver sinceridade na tua oração. Então eu vejo que também, grande batalha a gente enfrenta, na mente. Então a nossa guerra é contra Satanás, e Satanás ele vai lançar setas inflamadas na nossa mente, para impedir que você ore. Então ele vai lançar medo, ansiedade, ele vai lançar setas de paralisação, para que a sua mente não consiga assimilar as coisas de Deus, você não consiga sentir a presença de Deus, e nós temos que resistir, nós temos que lutar em oração. Tiago capítulo 4, verso 7 fala assim: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Então resista todo pensamento mau, toda palavra contrária, porque o inimigo vai trazer pecados que você cometeu há 60 anos atrás, ele vai trazer coisas que você fez ou magoou alguém, que você já liberou perdão. Então o inimigo vai tentar de todo jeito trazer acusação, trazer culpa, ou pecados, ou alguma coisa que você cometeu no passado. Ele vai tentar atrapalhar a tua comunhão com Deus, mas resista, lute em oração. Senhor, eu repreendo todo espírito contrário, Senhor, eu repreendo esse engano que está chegando na minha mente, esse sentimento que Deus não está me ouvindo, que Deus não está nem aí para mim, eu repreendo no nome de Jesus. E a Bíblia fala que Deus vai te libertar. Então você tem que entender que a mente é um campo de batalha, e Satanás vai tentar paralisar você, mas você vai vencer com a palavra, com a palavra, com a palavra.
Porque, irmãos, a oração, quando você ora a palavra, você está fazendo a oração eficaz. Então, tome posse desse ensinamento. Segunda verdade, por que devemos orar sem cessar? Para vencer a carne, o mundo e o diabo. Irmãos, 3 grandes inimigos que a gente enfrenta todo dia. Primeiro é nossa carne. Para você chegar aqui nesta noite, você enfrentou a carne falou assim, está frio, vai chover, e a carne, ela é contrária à vontade de Deus. Então nós temos que lutar contra a nossa carne, porque a nossa carne milita contra o Espírito, e a carne não quer que a gente ore, porque aí a carne fala assim, vai ver televisão, vai ver Netflix, vai curtir Instagram, internet. Nós temos que lutar contra a nossa carne. Não, eu decido, eu vou orar, eu vou buscar a presença de Deus. Então nós temos que lutar. Outro grande inimigo é o mundo. Satanás vai oferecer seus entretenimentos, muitas distrações, coisas boas, carnais, para distrair você. Mas esteja focado no reino de Deus. Eu vou buscar a Deus, eu vou clamar a Deus. O outro grande inimigo é o diabo. Então 3 grandes inimigos. Olha o que o apóstolo Paulo nos adverte, Efésios capítulo 6, verso 10 a 12, está escrito: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por que nós devemos orar sem cessar? Porque nós temos uma luta intensa contra as trevas, que tentam de todo jeito nos paralisar, nos neutralizar, para que você não expresse a glória de Deus, o propósito de Deus, a vida de Deus. Jesus morreu na cruz, pagou o preço impagável, e nos deu a redenção, nos justificou, e nos deu poder para manifestarmos as obras de Deus na terra. E a Bíblia fala, as portas do inferno não vai prevalecer contra nossas vidas, porque maior aquele que está conosco. Por isso, amados, nós temos que tomar posse das armas de Deus. Uma das armas mais poderosas é oração. Oração. Está com problema? Ore. Está com ansiedade? Vai orar. Está doente? Vai orar. Porque quando você ora, você está entrando em conexão com o Senhor. Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, quem pede, recebe, quem busca, encontra. O que você ligar na terra, vai ser ligado nos céus. O que você proibir na terra, é proibido nos céus. Então você vai proibir toda a ação do diabo, e você vai dizer, para aí Satanás, porque você não tem parte comigo, você não vai roubar minha família, você não vai roubar meus negócios, você não vai roubar meus filhos. Então você vai resistir, você vai exercer a autoridade que Jesus te confiou. Mas você tem que fazer a sua parte. Por isso é necessário você orar, e ora bem quem conhece a palavra de Deus, porque você vai orar segundo a palavra do Senhor. Essa é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que ele nos ouve, temos confiança que o Senhor vai nos responder. Então é necessário você orar, e baseando a tua oração na palavra do Senhor. E saiba que Satanás, Apocalipse capítulo 12, verso 10, eu quero só deixar uma parte que eu quero deixar claro, que Satanás é o acusador dos nossos irmãos, que nos acusa de dia e de noite. Satanás, ele está 24 horas nos acusando. Quando você peca, ele está acusando, ele está apontando. Ele está sempre nos acusando diante de Deus, para que
ele possa fazer um estrago nas nossas vidas. A Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não toca. Mas a Bíblia deixa bem claro, não deis lugar à carne, não deis lugar ao diabo, não deis lugar para o mundo, porque o inimigo ele quer tomar a tua vida, ele quer tomar o teu tempo, para que você gaste em coisas que não agrada a Deus, e que você não cumpra o propósito que Deus tem para você. O propósito que Deus tem para você é que você ganhe almas para Jesus, que você abençoe as pessoas que vier doentes até você, você vai orar no nome de Jesus. As pessoas que estão oprimidas, você vai orar no nome de Jesus, elas serão libertas, porque o Senhor nos deu poder para realizar as obras de Jesus e fazer coisas maiores, mas o inimigo vai tentar de todo jeito neutralizar você, com problemas emocionais. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu bem, cheio de feridas, cheio de mimimi. Quantas pessoas aí estão aí entulhando sentimentos negativos. Estou cheio de mágoa, não consigo perdoar. É imperdoável o que a minha sogra fez por mim, o meu sogro fez por mim, meu cunhado me roubou e não me devolveu o dinheiro. Quantos crentes estão aí entulhando lixo e o diabo batendo palminha? Eu vou detonar, eu vou fazer um estrago. Por isso, amados, ninguém está livre de passar por um momento difícil, alguém te magoou, alguém te feriu, mas libera perdão, porque a Deus pertence a justiça, o juízo, a Deus pertence a vingança, Ele é teu advogado, teu justo juiz. Então não fique prisioneiro de ninguém, porque isso vai roubar a tua fé, vai roubar aquele teu momento de oração, porque quando a gente está mal, a gente não ora. Então nós temos que tomar posse dessa palavra, porque o inimigo é o acusador que nos acusa, mas Jesus é aquele que nos defende, o advogado de defesa, amém? Então não deis lugar ao diabo, fuja da aparência do mal, encha o teu coração das coisas de Deus, encha do Espírito, busque a presença do Senhor, esteja no meio de pessoas de fé, pessoas que vão encorajar você, pessoas que realmente são exemplos, são modelos, pessoas que vivem o que prega o que vive, que você esteja rodeado com pessoas que vão levar você aos pés de Jesus, não vão afastar vocês, porque amados, Satanás, ele sabe que um crente cheio do Espírito Santo faz um grande estrago. Por isso, amados, que você entre de cabeça nas coisas de Deus, sirva ao Senhor de todo o coração e seja íntimo dEle. Mas você vai ser íntimo se você viver uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Eu vejo aqui algumas lições que eu quero compartilhar com vocês. A terceira verdade aqui, por que devemos orar sem cessar? Para estabelecer o reino de Deus. Mateus capítulo 18, verso 18 até o 20, é um texto que eu gosto muito de citar, porque fala sobre oração de concordância. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Em verdade vos digo, se dois dentre vós, pode dizer, mas pastor, eu estou sempre sozinho, mas você e o Espírito Santo é dois. Se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se-lhe-á concedido pelo meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no vosso meio. Irmãos, é maravilhoso. Você está orando, o Senhor já está presente. O Senhor já está anotando os teus pedidos. Então você não pode ser um crente Tomé. Mas seu irmãozinho, a irmãzinha, se aquele profetão, aquela profetisa orar, Deus vai responder, não, você tem que pagar o preço, você tem que fazer a sua parte,
A Bíblia fala que Deus está à procura de adoradores, que o adorem e o buscam em espírito e em verdade, porque Deus não tem privilegiado, todos nós somos filhos amados do Senhor. Então eu vejo aqui algumas lições importantes, que nós podemos manifestar o reino de Deus na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos negócios, nosso relacionamento. Então, irmão, nós temos que orar sem cessar para estabelecer o reino de Deus na nossa casa. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, quantas casas, quantos lares estão um caos, brigas, contendas, os filhos perdidos, crianças com 10 anos, 8 anos em depressão. Irmãos, a gente está cansado de orar por telefone, orando pessoas ou crianças em depressão, porque há um espírito agindo no mundo, o espírito da morte, e os lares, em vez de orar, em vez de buscar Deus, em vez de ouvir a palavra do Senhor, fica perdendo tanto tempo com Netflix, Cinemark, tantos... a mídia social, rede social, e fica aí enchendo o coração de lixo tóxico. A Bíblia fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos edificam. Nós temos que cuidar o que você está vendo, o que você está ouvindo. Então você está colocando para dentro e enchendo a tua alma de tantas coisas que vai contra os princípios da palavra do Senhor. Hoje os filmes filme de violência, de traição, filmes das trevas, filmes terríveis. Mas você tem que ver o que é bom. Existem filmes de cunho cristão, que é muito bom. Existe tantas mensagens hoje no YouTube, tantos homens de Deus que hoje estão postando as mensagens, e as pessoas são edificadas. Agora nós temos, amados, que decidir que comida você quer comer, porque a boca fala o que está cheio o coração. Então nós estamos nesta terra, e nós temos que fazer a vontade de Deus, nós temos que realmente viver uma vida que agrada o coração de Deus, e nós temos que separar das coisas deste mundo, viver uma vida de consagração, de santificação, e começa aqui com a nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha, então vigia o que você está vendo. Cuidado com os fofoqueiros, que vê, e esteja com pessoas de fé, que vão encorajar você. Não fica do lado de uma pessoa pessimista, fica do lado de uma pessoa rancorosa, fica do lado de uma pessoa cheia de amarra, de cadeia. De repente você está oprimido. Então você, meu querido, tem que estar tão cheio do Espírito Santo que você vai influenciar as pessoas e não ser influenciado. Então que você tenha sabedoria, invista o teu tempo ouvindo a palavra, lendo a palavra, meditando a palavra, profetizando a palavra, orando a palavra, porque Jesus está voltando e nós não podemos perder tempo. Temos que sair desse sono da indiferença e temos que ser guerreiros de oração para que a nossa casa, o reino de Deus se manifeste, no nosso trabalho as coisas aconteçam. Irmãos, a despeito da crise que está afetando o mundo, mas os meus negócios têm a bênção de Deus, tem o favor de Deus. A minha casa é casa do poder, é o fogo do Espírito Santo de Deus, é derramado na minha casa, a presença do Senhor está na minha casa, e eu prospero, porque a presença do Senhor, eu tenho tudo o que eu necessito. Você leva também o reino de Deus nos seus negócios, nos seus relacionamentos. Por isso você tem que viver uma vida de oração, porque quem ora entra no sobrenatural de Deus, e o reino de Deus, a atmosfera de Deus vem até você, e você vai mudar o ambiente, você vai influenciar as pessoas, e você vai contagiar as pessoas com fé, com esperança. Quem está oprimido vai ser livre, porque o Espírito Santo de Deus está em você, e o Senhor te ungiu para você cumprir o propósito de Deus. Então, irmãos, apresenta os teus problemas ao Senhor, e faça a tua parte, ore, clame, até que Deus responda o teu clamor, porque devemos orar sem cessar. E Jesus, ele conta a parábola
falando da mulher viúva, indefesa, pobre, que estava sendo roubada, e o juiz foi comprado, foi subornado, e ela bate na casa do juiz e importuna todo dia, até que o juiz atende para se ver livre daquela mulher, e o Senhor fala: não farei eu justiça aos meus escolhidos, que clamam a mim dia e noite, embora pareça demorado? Se o homem fez justiça para se ver livre da mulher, não fará Deus justiça? Irmãos, vamos romper hoje toda a preguiça, todo o desânimo, todo obstáculo, todo sentimento. Quem sou eu? Sou incapaz. Você tem direito de adentrar no reino de Deus. Você tem esse direito de invocar o reino de Deus, e você tem essa prerrogativa de adentrar no santo do santo, pelo livre acesso através do sangue do Cordeiro, e declarar: Senhor, venha o teu reino, e faça a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Faça a tua vontade, Senhor. Porque segundo os economistas, o ano está perdido. Segundo os economistas, eles estão dizendo: não tem jeito. Segundo o médico, não tem mais solução, está desenganado, não tem mais o que fazer. Segundo o que dizem os profetas do caos, está perdido. Mas você creia que tudo é possível aquele que crê. Lucas 1,37, para Deus não haverá impossível em todas essas promessas. Então quem anda no sobrenatural, não dá ouvido às más notícias, mas dá ouvido às boas notícias, que Jesus está vivo, e Ele te deu autoridade e poder para você manifestar o reino de Deus na terra. Aonde há confusão, aonde está o caos, você vai levar a presença de Deus, a vida de Deus, a glória de Deus. Então eu vejo aqui ensinamentos maravilhosos. A igreja primitiva, quando estava sendo ameaçada para calar sua boca e não mais falar de Jesus, a Bíblia fala que a igreja entrou no mover de oração no templo e pediu: Senhor, nos dá mais ousadia, nos dá mais intrepidez, para que a gente saia daqui para evangelizar o mundo, porque nós não vamos deixar de falar daquilo que nós temos visto. Senhor, nos dê mais ousadia. E quando eles saíram, a Bíblia fala que eles alcançaram o mundo, porque já não eram homens medrosos, tímidos, preocupados com as coisas da terra, mas eles tinham a visão do reino, e saíram com intrepidez, com ousadia, que a Bíblia fala que a sombra de Pedro, que era projetado sobre os doentes eram curados, os demônios batiam em retirada, porque eram pessoas simples, pessoas iletradas, pessoas indoutos, e quando saía, havia poder, maravilhas, curas, milagres, prodígios e maravilhas. E eles não estavam preocupados se seriam presos, seriam martirizados. Muitos foram presos, martirizados, como Paulo viveu o maior tempo na prisão, mas ele dizia em Filipenses 4,4: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu outra vez vos digo, igreja, alegrai-vos sempre no Senhor. Por quê? O Senhor está convosco, mesmo passando por momentos difíceis. Ele estava preso, mas ele era o homem mais livre, porque ele podia fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, falar do amor de Deus com paixão, porque ele sabia que Jesus estava do seu lado para ajudar, estava do seu lado para encorajar, abençoar. Então eu vejo, amados, lições tremendas. Por último, por que devemos orar sem cessar? Para a gente andar por fé e não por sentimentos. Hebreus capítulo 10, verso 38, fala assim: todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, se ele espanar, eu não tenho prazer neste. Então, irmãos, temos que orar sem cessar, porque isso vai gerar fé, vai gerar uma força sobrenatural para você vencer as lutas, as provas,
Quantas pessoas hoje estão desistindo? Quantas pessoas estão esmorecendo na fé? Quantas pessoas hoje frequentavam a casa do Senhor, hoje não querem saber porque estão magoados com Deus? Irmãos, a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado com esforço, é tomado com violência. Os que se esforçam se apoderam do reino. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar a Deus com intensidade, nós temos que ter compromisso, nós temos que viver uma vida de santidade, nós temos que orar ao Senhor e orar sem cessar, de manhã, de tarde, de noite. Você pode dizer, mas pastor, eu trabalho, não tenho tempo. Mas você pode estar dirigindo seu carro orando, você pode estar trabalhando, mas está em sintonia com o Senhor. Você está em todo lugar, mas você está conectado com Deus, você está em comunhão com Deus. E amados, você está na esfera de Deus. Você não vai ficar distraído não, mas você vai estar tão ligado que você vai fazer o melhor trabalho. As coisas que estão ao teu redor vai fluir muito mais, porque você está em parceria com o Senhor. E o Senhor é um Deus que está presente, e é um Deus que Ele se relaciona, interage com a gente. Então é muito importante você estar em comunhão com o Senhor, em oração. Quando oramos, nós fortalecemos nosso espírito, nossos sentimentos. Quando você ora, você fortalece o teu espírito, porque a Bíblia fala assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então nós devemos orar sem cessar para fortalecer nosso espírito, porque o nosso espírito estando fortalecido, você vai vencer a enfermidade. Porque a Bíblia fala que quando a gente passa por enfermidade, se o nosso espírito estiver enfraquecido, nós vamos sucumbir. Irmãos, é comprovado, as pessoas que estão no hospital, ou que estão na UTI, em coma, quando o médico fala, esse infeliz não morre, essa infeliz não morre, e a situação está terrível, e aquelas palavras negativas, a pessoa pode estar lá em coma, mas ela está ávida, recebendo todas aquelas palavras de morte, e a pessoa acaba desistindo, e a morte vem e leva. Por isso, quando você tem oportunidade de orar para o teu parente, para alguém que está lá no hospital, você vai orar a palavra de Deus, você vai decretar a palavra do Senhor, você vai orar por um milagre, e aquela pessoa vai recebendo, e a Bíblia fala que é pela fé que ela vai ser curada. Que Jesus falava para as pessoas: seja feito segundo a sua fé, e aquela pessoa ela vai estar recebendo aquela palavra. Por isso as pessoas, já foi feita estatística lá nos Estados Unidos, de pacientes que receberam um pastor, ou algum conselheiro, ou alguém que orava, que intercedia, os que receberam orações, praticamente todos foram curados, tiveram uma melhora rápida. Mas os que não receberam, a maioria morreram. Foi doloroso o processo. Então, irmãos, Deus entra em ação quando nós cremos. O que nós ligarmos na terra, ligar nos céus. O plano de Deus é te dar paz, saúde, prosperidade, te dar vida abundante. Mas entenda que o justo viverá pela sua fé. Amém? E não pela fé dos outros. Nós temos que ter a nossa fé, e a fé vai crescer na medida que você tiver comunhão com Deus, que você lê a palavra, que você come a palavra, que você absorve os princípios da palavra do Senhor. E a quinta verdade: por que devemos orar sem cessar? Para ter uma íntima comunhão com o Senhor. Então a oração nos leva a uma íntima comunhão com o Senhor. Jeremias 29:13 fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. A Bíblia fala que Marta recebeu Jesus na sua casa, e Marta e Maria ficaram maravilhados, porque receberam o Filho do Deus vivo, Jesus de Nazaré. E a Bíblia fala que Marta acabou se distraindo e acabou fazendo os trabalhos domésticos, fazendo a limpeza, e Maria ficou aos pés de Jesus, ouvindo a palavra, recebendo a palavra.
absorvendo a mensagem de Jesus, curtindo a presença de Jesus, curtindo a presença do Senhor. E a Bíblia fala que Marta ficou tão indignada, falou: Jesus, manda minha irmã trabalhar um pouco, fazer também os trabalhos domésticos, só fica aí aos teus pés. E Jesus exorta a Marta: Marta, Marta, por que você anda tão inquieta, tão ansiosa, preocupado com o trabalho doméstico? Você não sabe que Maria escolheu a melhor parte? Irmãos, é muito importante sim o trabalho, mas o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Hoje as pessoas fazem as besteiras: não deu certo, eu vou orar. Eu vou tomar decisão, se não der certo eu vou orar. Você tem que ter um relacionamento com o Senhor. E se você tem um relacionamento com o Senhor, você não faz nada sem consultar o Senhor. Você tem que ser dependente do Senhor. Você tem que andar todo dia na presença do Senhor, porque Ele quer participar da sua vida, Ele quer conhecer os teus passos, Ele quer participar, porque Ele é cavaleiro, Ele não se intromete na tua vida. Mas quando você diz: Senhor, eu entrego o meu caminho a Ti, e eu confio em Ti, e com certeza o Senhor fará aquilo que é melhor, porque a Bíblia fala: entrega teu caminho ao Senhor, entrega. Confia nele, e o milagre Deus vai fazer, Deus vai operar. Você pode não entender lá na frente, mas Deus conhece o futuro, e Ele vai te dar vitória, porque você buscou o advogado dos advogados, e o Senhor não só é advogado, mas é juiz. Então Ele vai te dar vitória, Ele vai pleitear o teu favor. Então aprenda a você a curtir a presença do Senhor, e amar a presença do Senhor. Porque hoje o mundo está esfriando as pessoas. Hoje nós vemos como as pessoas estão presas ao dinheiro, ao glamour, ao poder. Hoje Facebook, o Instagram, hoje as pessoas, há uma vaidade, a pessoa tira foto até de tanta coisa tão... Hoje as pessoas estão tão carentes, querem aprovação, que você tenha a aprovação de Deus, que você busque a Deus. Então não dê vazão ao teu coração, que é corrupto e enganoso. Busca o Senhor de todo o coração, que você vai ser preenchido com o amor de Deus, porque nada neste mundo vai preencher o vazio na tua vida. Ninguém, nem um homem, nem uma mulher, nem um namorado, nem o teu esposo, nem o dinheiro, nem posição, glamour, tudo isso é efêmero, é passageiro. Então busque, curte a presença do Senhor. João 4:23 fala assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então, ore sem cessar, que você tenha essa meta, essa disciplina. Ore sem cessar, para que quando vier o dia mau, você não vai esmorecer, mas você estará com o seu espírito fortalecido. Você estará tão cheio da glória de Deus, que caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Venha vento, venha enchente, venha a chuva torrencial, a tua casa tem fundamento. Então, se você ora sem cessar, com certeza você prevalecerá diante de toda e qualquer circunstâncias adversas, porque a sua vida está escudada nas promessas de Deus, está escudada na oração, e você não teme mal algum, porque o Senhor é contigo.